Eu queria muito que você abrisse sua Bíblia comigo. 1 Reis, capítulo 18, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, ao seu servo, ao seu discípulo: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Essa passagem é uma passagem bem conhecida. Israel estava em crise, né? Israel estava num tempo muito difícil, porque esse mesmo profeta aqui que está alertando sobre a chegada de uma chuva foi o mesmo que profetizou a falta dela, né? Nos capítulos anteriores, no capítulo 18, se eu não me engano, ele declara que não vai chover. Fala: em minha palavra não vai chover, debaixo da minha palavra vai ficar sem água, não haverá nem orvalho. Então a terra ficou quase 3 anos sem chuva por causa da profecia desse homem. Então esse era o cenário. Estava 3 anos sem chover, uma seca terrível, e ele tinha acabado de vencer os 850 profetas, tinha assassinado os profetas, matado os profetas de Acabe e de Jezabel, 450 mais 400, tinha matado os 800, debaixo de um desafio, né? Ele fez um desafio com os profetas, de qual Deus queria responder, e após esse desafio, ter vencido esse desafio, ele manda um recado para Acabe, que era para Acabe ir para casa porque vinha uma chuva. E o que me chama a atenção aqui nessa passagem, irmãos, é ele mandar recado para Acabe falando que viria uma grande chuva, baseado na visão do seu discípulo de que tinha uma pequena nuvem vindo no céu, né? Eu já vi várias mensagens pregadas sobre isso, já vi muita gente pregando sobre isso, mas eu queria mudar um pouco a ótica nessa noite. Queria chamar sua atenção para um detalhe, alguns detalhes. Um deles é que ele determina quantas vezes que o discípulo dele deveria olhar a montanha, né? Ele está orando e ele fala para o discípulo dele: vai ver se tem nuvem lá no céu. E aí o discípulo sobe para ver se tem nuvem, e quando o discípulo volta, fala: não tem nenhuma. E aí ele fala assim: vai 7 vezes. Então ele determina que o discípulo fosse um número X de vezes, que ele fosse 7 vezes para ver se via a nuvem. Isso não é à toa, né? A gente está falando de Elias, e só para lembrar, esse mesmo Elias que manda Elias 7 vezes é o mesmo Elias que fala: não vai chover. Ou seja, a autoridade que ele tinha do não vai chover é a mesma que ele tinha para um pode chover agora. Mas ao invés dele declarar vai chover agora, ele pede ao discípulo para ir 7 vezes olhar. E isso tem a ver com uma noção profética, ou com um propósito profético daquilo que ele queria formar no seu discípulo e deixar de ensinamento para nós, né? Elias não precisava de nuvem nenhuma para profetizar ou para crer que viria uma chuva. Elias não dependia de chuva nenhuma. Elias não precisou olhar para o céu para saber se tinha nuvem ou não tinha nuvem, para falar: olha, não vai chover. Ele simplesmente falou: não vai chover. E não choveu. Ele poderia simplesmente olhar para o céu e falar: agora pode, e chover. Ele não dependia de nuvem nenhuma. Mas o seu discípulo e todo Israel dependia. Isso tem a ver com o nível de fé, do quanto você crê, da medida da sua fé, né? De como você enxerga isso. E você também vê isso em outras passagens. Por exemplo, quando Mateus, deixa eu só confirmar aqui. Mateus 17, versículo 20 em diante.
Você vê quando os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus fala para eles assim, ó homem de pouca fé, em verdade vos digo que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para aquela montanha, saia daqui e vá para ali, ela obedeceria. Então, quando Elias ele fala da pequena nuvem, a pequena nuvem ela não revela, o que a pequena nuvem revela é o tamanho de Deus para Elias, e não o tamanho da nuvem. O que a fé revela, o que essa nuvem revela, eu vou tentar ser claro, o que essa nuvem revela não é o tamanho da nuvem. A nuvem não veio para revelar o tamanho de si própria. Quando ele fala assim, eu vejo do tamanho de uma nuvem, ele fala, nossa, veio um grande temporal. Porque o que a nuvem revela não é o tamanho de si própria, não é que ela é pequena, é que Deus é grande. Amém. A nuvem não veio revelar o tamanho dela, a nuvem veio revelar o tamanho do Deus que Elias acreditava. Então, o que a nuvem revela é o tamanho da fé de Elias. Não é o tamanho da própria nuvem, ou que Deus através de uma pequena nuvem pode gerar um grande temporal. Não é isso. É que o mínimo de fé vai revelar a proporção do que Deus representa para você, ou de como você vê Deus. A dimensão que você vê Deus, eu vou tentar ser claro, tenham paciência comigo. O tamanho, vamos colocar assim, o tamanho de Deus para você, ou o tamanho do poder de Deus para você, acompanha o tamanho do sinal que você precisa. Elias só precisava de uma pequena nuvem para revelar o tamanho da fé que ele tinha no Deus, ou no poder do Deus que ele acreditava. Por que você está falando isso, Tom? Porque a maioria de nós ou precisa de muitos sinais, ou precisa de um sinal bem grande para acreditar que Deus está com ele. O que eu quero trazer para vocês hoje, baseado nessa passagem, é que a expectativa de sinal que eu tenho tem a ver com a visão que eu tenho em relação ao poder de Deus. Se você acredita muito no poder de Deus, o seu sinal não precisa ser tão grande. Mas se você não acredita tanto no poder de Deus, você vai precisar de muitos sinais ou de um sinal muito grande. O ensinamento que Elias estava deixando para o seu moço aqui era exatamente esse. Não importa o tamanho do sinal que vem, porque eu sei o tamanho do poder do meu Deus. Eu sei o que o meu Deus é capaz de fazer. Eu sei o quão poderoso ele é. E isso, irmãos, é um desafio para nós nesses dias. Porque todos os sinais, às vezes os sinais eles depõem contra. Todos os sinais falam contra. E você precisa encontrar, no meio de todos os sinais contra, um sinal, por mínimo que seja, que sustente a sua fé. Mas se você sabe que o teu Deus é poderoso para fazer, você vai descansar baseado nem que seja num pequeno sinal. Um versículo que você leu, uma revelação que você teve. Se um dia ele disse que ia fazer, você precisa se agarrar agora nisso, ainda que a realidade não diga isso. Ainda que toda a realidade seja contrária, você precisa falar assim, não, a minha fé está sustentada em uma promessa. Ele prometeu que ia salvar a minha casa, ele prometeu que ia salvar a minha família, ele prometeu que ia guardar a minha vida, prometeu que ia guardar meus negócios. Eu não sei por que isso tudo está acontecendo, mas uma coisa eu sei, o meu Deus é poderoso para fazer muito mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Não. Quando Jesus fala do grão de mostarda, o que ele está falando é exatamente da proporção da fé. Se você entende a medida da proporção do poder do Deus que você serve, você não está precisando de grandes sinais. Você está precisando aumentar a sua fé. Amém, irmãos? Irmãos, dependendo do nível de caos, ou dependendo do nível do ataque, ou dependendo do nível daquilo que Deus está formando em você, vai ter momentos, e eu falo isso baseado nas minhas experiências com Deus, que você vai olhar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e os sinais vão ser todo contrários.
Um ou outro sinal muito pequenininho aponta para isso. Você vai ter que ficar igual o discípulo de Elias, subir no monte 7 vezes para no final ver uma pequena nuvem. Não, olha, isso é uma das coisas que a gente não está acostumado a fazer hoje, que é perseverar em oração, que é perseverar clamando, que é perseverar falando com Deus sobre a mesma coisa. Senhor, eu estou aqui. Senhor, a minha causa. Senhor, eu estou aqui. A Bíblia fala, a Bíblia diz, não está escrito, a Bíblia não fala, né, irmãos? Mas está escrito, está escrito, batei, batei e abri-se-vos-á. Por que batei, batei? É por causa da perseverança, é por causa da persistência. É por isso que a Bíblia fala, batei, batei e abri-se-vos-á. O que o Senhor Jesus ele fala de uma parábola do juiz incrédulo, que uma senhora vai bater na porta dele para pedir para resolver a sua causa, e é de noite e ele resolve no que não vai. E aí ela insiste, e aí o Senhor Jesus diz que esse juiz, se ele não for por causa da causa dela, ele vai porque ela está perturbando, por causa da insistência. Quanto mais o nosso Deus. A palavra está escrito que uma mulher descendente de Cã, que não tinha direito não tinha direito aos milagres de Jesus por causa da maldição que ele recebeu de Noé, por ter debochado do seu pai nu. A Bíblia diz que essa mulher vem pedir a Jesus um milagre. Sua filha estava doente e ela fica caminhando atrás de Jesus e andando atrás de Jesus, a ponto de incomodar Jesus e incomodar os discípulos. E aí os discípulos mandam aquela mulher sair de perto, saia daqui, e ela não sai. E aí Jesus fala para ela, o que você quer que eu faça? E ela fala, Senhor, minha filha. E ele fala assim, não é justo que eu tire da boca dos filhos para dar para os cães. Ou seja, eu não posso fazer nada por você, sua família, você está amaldiçoada. Sua família, sua filha, sua descendência está amaldiçoada. E aí ela fala assim, não, eu não quero um pão. Eu não estou aqui pedindo um pão. Eu sei que eu estou amaldiçoada, eu sei que a minha descendência, eu sei que eu sou descendente de Cã, que eu carrego uma marca, eu sei disso, mas eu não estou pedindo um pão, eu estou pedindo uma migalha. Eu só preciso de uma migalha do teu pão e a minha filha será curada. E a Bíblia diz que Jesus se encheu de compaixão, que essa fé dessa mulher encheu o coração de Jesus de compaixão, a persistência dela. Ela poderia falar, é assim mesmo, a vida tá assim mesmo, tá tudo assim mesmo, é difícil mesmo, tá bravo mesmo, e ficar reclamando, mas não. Ela foi quem podia resolver. Jesus pode resolver, Jesus pode mudar histórias. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a história da pastora. Jesus vai mudar a tua história, pode mudar a tua história, reverter a tua história. Aqueles que Jesus não tem mudado ainda, vai mudar. E quantos de vocês aqui Jesus não já entrou e tirou até o poder de escolha? Jesus tirou o poder de escolha, falou, não, você não decide mais, agora sou eu, porque eu decidi mudar a tua vida. Jesus mudou a nossa vida, irmãos. Jesus mudou a nossa vida. O que mais ele não pode fazer? E a Bíblia diz que na mesma hora ele cura a filha daquela mulher e ele fica impressionado, porque quando ela menciona a migalha, ela está falando uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. O que ela está falando é exatamente o que Elias está falando aqui. É exatamente o grão de mostarda. Eu não preciso do pão inteiro para minha história mudar. Jesus, uma migalha do teu poder é o bastante para reverter qualquer situação. Eu quero te estimular a no final dessa live você estar nesse nível de fé. Quero te estimular a isso. Para de olhar para a realidade. A realidade dessa mulher era uma realidade de maldição. Ela escutou do próprio Jesus, não posso fazer nada por você. Você já escutou isso? Eu nunca escutei isso de Jesus, irmãos. 21 anos, 22 anos quase caminhando com o Senhor, eu nunca escutei Jesus falar, eu não posso resolver isso para você. Essa mulher ouviu isso. Também eu não vejo em outra passagem da Bíblia que Jesus tenha falado o que falou para essa mulher. Eu não vou tirar da boca dos meus filhos para dar para endemoniado, para dar para amaldiçoado. Olha a resposta de Jesus. Irmão, Jesus nem falou isso para você e você já desistiu. Agora você imagina se você escuta isso de Jesus. Misericórdia. Pois nem escutar isso de Jesus fez essa mulher desistir de acreditar que uma migalha do poder de Jesus podia sarar a sua filha, mudar a sua história. Eu preciso que hoje você seja inflamado por essa fé.
Eu não sei por que Deus está dando essa palavra, nós estamos muito distantes, eu não sei como é que está a tua vida. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está querendo hoje fazer você olhar para uma direção apenas. Qual? O trono da sua glória. Eu olho firmemente para o Senhor, de onde vem minha salvação. Olho para os montes, olho para quem pode resolver o meu problema. Eu quero te chamar a atenção para essa pequena nuvem. Acho que eu estou aqui pensando na situação dessa mulher e na passagem anterior que você leu, quando fala sobre tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né? A mostarda ela é um dos menores grãos, se não o menor, né? E ele se refere a esse grão. E aí quando essa mulher, quando você leu que essa mulher fala que não quer nem o pão, ela quer a migalha que cai da mesa, né? Eu fico impactada assim com a humildade dessa mulher. Eu acho que essa humildade ela é uma chave assim no reino, sabe? Porque às vezes a gente não quer pedir, a gente não quer clamar. Eu me envergonho porque que nível de fé é esse? Que nível de fé é esse? E como você bem disse, eu também nunca ouvi Deus falar assim, eu não vou resolver isso para você, né? Eu não tenho como te ajudar. Graças a Deus eu nunca ouvi isso, nem quero ouvir, né? Mas mesmo assim, né? E ela insistiu. Mesmo assim ela insistiu. E hoje a gente, com toda essa situação, principalmente agora e tal, a gente tá parando muito para olhar para as circunstâncias. A gente anula todo o poder de Deus. A gente anula tudo que Jesus já fez. A gente anula tudo que todas as promessas do Senhor. A gente não lembra num momento como esse de declarar o que está na palavra de Deus, o que Ele fala a respeito de nós, das suas promessas, do que Ele já fez, porque a gente não pode esquecer do que Ele já fez, né? E até aqui, o que o Senhor já fez por nós, né? Até aqui, o que o Senhor já fez em nós. Mas quando a gente chega diante de uma circunstância como essa, a gente esquece tudo que Deus já fez e esquece as promessas do Senhor. Vai tudo por terra, porque a gente prefere olhar para as circunstâncias. A gente olha o que está acontecendo na televisão, a gente olha o que está acontecendo no jornal, mas a gente não olha o que está escrito na palavra de Deus. Ou seja, a gente anula todos os feitos do Senhor, a gente anula as promessas do Senhor, a gente faz pouco caso, a gente desconsidera tudo que Ele já fez até aqui. Então, essa é a minha grande preocupação hoje. A minha grande preocupação nesse momento é essa. Gente, ele fala de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, assim como a nuvem do tamanho da palma de um homem, né? A gente não precisa de muita fé para que as coisas aconteçam, né? A gente precisa olhar para o alto e continuar crendo, é permanecer, é permanência, vamos ser constantes. Deus não muda, Jesus não muda, Ele é o mesmo, Ele não é homem para voltar atrás, para se arrepender. As promessas deles estão aí, todas irão se cumprir, mas nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor. Aleluia. Que filhos somos nós, que servos somos nós, que a gente num momento como esse, a gente simplesmente abre mão do que está escrito, a gente abre mão tudo que a gente já ouviu até hoje, e aí a gente deixa com que as circunstâncias venham assumir a nossa vida, o nosso emocional, a nossa fé. As circunstâncias estão dominando o nosso emocional, estão dominando a nossa fé, estão jogando por terra. A gente está com fé de que as coisas não vão mudar. A gente está com fé de que daqui a pouco vem mais 15 dias. A gente está colocando fé nisso. Vem mais 15 dias. Vamos espiritualizar tudo? Não, mas a gente não pode perder a nossa fé. Rejeita qualquer palavra contrária àquilo que o Senhor tem dito até aqui. Rejeita qualquer palavra. Isso mantém a sua fé ativada. Eu não aceito, eu rejeito essa palavra, eu não quero, eu não aceito que seja dessa forma. Por quê? A gente precisa, porque senão a gente vai esmorecendo. Não, é verdade. Realmente. Hoje a gente esteve lá Ontem eu conversava com a Ana Márcia e eu estava falando muito sobre isso com ela.
E eu falei, não tô assistindo televisão, não tô vendo noticiário, eu não quero que nada roube a minha fé. Nada vai roubar a minha fé. Eu não quero olhar para as circunstâncias, eu quero continuar orando, eu quero continuar falando com o Senhor. E hoje eu fui buscar lá a pedra, lá até pro banheiro lá da igreja, e eu comecei a conversar com a dona enquanto ela terminava de preparar a pedra, e ela começou a falar, não, porque a minha filha realmente tem muita gente doente, porque o hospital realmente tá cheio. Gente, aquilo ali foi me dando, sabe, uma coisa assim, me botando, ostralizando. Eu falei, não, peraí, que isso? Não, eu prefiro crer, eu creio, eu escolho continuar olhando para o Senhor, eu escolhi continuar olhando para o Senhor, entendeu? Eu continuo crendo que vai dar tudo certo, que é Deus quem está retendo. Se tem alguma coisa retida, é Deus quem está retendo. E quando liberar, Deus liberou, entendeu? Agora, como nós vamos estar quando Deus liberar? A minha grande preocupação é essa. Como nós vamos estar? Depressivos? Com síndrome do pânico? Desesperado que eu tenho milhões de contas para pagar? Gente, quantos de vocês aí, porque nós estamos dentro aqui, né? Nunca tivemos conta para pagar até aqui. Antes da pandemia. Quantos de nós esteve sempre no verdinho, nunca no vermelho? Tava tudo sempre top. Gente, vamos manter a nossa fé no Senhor. Não percam, não se desespere. Não se desespere. Quem perde a fé se desespera. E no final dessa pandemia, você não morreu de coronavírus. Mas você foi parar no hospital, porque você está com síndrome do pânico, você está com crise de ansiedade. Você acabou para você. Então, a direção é vamos manter a nossa fé no Senhor, no que Ele prometeu, no que está escrito. E vamos seguir. Amém? Glória a Deus. E essa questão da fé, ela se aplica muito além da pandemia, muito além do coronavírus, porque eu sempre tive tribulação, irmãos. Eu fui formado na tribulação. Eu fui formado nos desertos e vales. Eu conheci Jesus no deserto. Eu conheci Jesus nos vales. E quanto mais profundo o vale, e quanto mais seco o deserto, mais presença de Jesus eu tinha. Então, as tribulações e as dificuldades foram a oficina de Deus para formar em mim alguém que o ama como amo. Então, a gente não pode ficar pedindo para tirar problema da nossa vida. A gente precisa falar, vem comigo passar com eles. Porque os problemas sempre haverão, como ela acabou de falar da dívida. Sempre houve dívida, sempre haverá dívida. Agora, como é que é a tua fé em meio à dívida? Como é que fica a tua fé em meio à dificuldade? O que o deserto faz contigo? No deserto você aceita as sugestões de Satanás? Porque quando Jesus estava no deserto, Satanás foi lá dar a sugestão dele. Você não precisa passar por isso. Você é um cara inteligente, você é o filho de Deus. Transforma essa pedra em pão, faz do teu jeito, resolve do teu jeito. Não é tempo de resolver do teu jeito, é tempo de buscar em Deus, é tempo de ter fé, é tempo de ficar olhando. Enquanto eu não ver a nuvem, eu não levanto. Enquanto o moço não falou, eu vejo uma pequena nuvem, Elias não se moveu. Elias, eu vou ficar de joelho até ver essa pequena nuvem. A direção é, não pare de orar, até que a pequena nuvem surja na sua vida. Não pare de orar, a direção é essa. Por que você parou de orar? Por que você desistiu da oração? Porque está demorando? Elias falou, 7 vezes. Vai, insiste. Enquanto não vê a nuvem, não para. Enquanto você não vê a ação de Deus, não pare de orar. Não desista da oração. Não desista. O que você precisa é perseverar nisso. Você precisa saber quem é que você está buscando, em que direção você está indo. Você está indo na direção de quem pode resolver. Você está na direção de Jesus e Ele vai mudar a tua situação. Ele vai reverter a tua causa. Irmãos, eu tô falando diante de Deus, não é jargão de pregador, não. Essa reunião aqui, quem sabe, essa live aqui é uma live de ensino, de discipulado. Hoje nós não estamos fazendo discipulado. Hoje nós estamos liberando uma palavra que Deus mandou. Hoje nós estamos aqui liberando algo que Deus mandou falar. O sinal, para de ficar pedindo um sinal grande para Deus. O que você precisa é saber o tamanho que Ele tem. Você precisa olhar, o meu Deus é grande, o sinal pode ser pequeno. Eu não preciso de um grande sinal, o que eu preciso é aumentar o nível da minha fé em quem Ele é e no que Ele representa para mim. O que Deus representa para mim. Deus é a minha base, Deus é o meu sustento, é a partir de Deus.
É essa convicção que a gente precisa ter. A gente precisa caminhar nessa direção. A minha paz não depende do que a Rede Globo, ou a Record, ou a televisão, ou a internet está dizendo. A minha paz está baseada na palavra de Deus, que o meu Redentor vive, que Ele é o meu guarda fiel, que Ele é a minha fortaleza inabalável. Eu estou debaixo das suas asas, tenho água, tenho provisão, eu tenho as suas mãos me guardando. A gente precisa disso, irmãos. É fundamental, é respirar essa fé, é respirar essa confiança. A gente precisa disso, irmão. É tempo disso. Quer ver? Eu quero ler com você Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 24 em diante. O Evangelho segundo Marcos capítulo 5, anota aí se você anota. No versículo 24 em diante, diz assim: Jesus foi com ele. Com ele quem? Jairo, tá? É só porque é a continuação de uma história. Essa história que eu vou contar, ela entra no meio de outra. Então, ele diz, versículo 24. Jesus foi com ele. Aí diz, grande multidão o seguia, comprimindo. Ou seja, era muita gente. Você imagina para comprimir uma pessoa, quanta gente tem que ter? Está dizendo, comprimia-o, ou seja, ele estava espremido. Espremido. Versículo 25. Aconteceu o quê? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, ou seja, gastou o dinheiro todo com vários médicos, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama, olha a pequena nuvem dela, uma fama, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aleluia. Glória a Deus. Se eu apenas... Olha aí, irmãos, não teve campanha de 7 dias, não teve campanha de subir monte, não teve sacrifícios financeiros. Não, o que teve foi, eu sei da fama dele e eu creio nela. Qual é a fama de Jesus para você, irmão? Qual é a fama de Jesus para você? Maravilhoso? Conselheiro? Pai da eternidade? Príncipe da paz? Qual é a fama de Jesus para você? Qual é a fama? Sabendo da fama de Jesus, ela disse, o que eu preciso é só tocar nas suas vestes. Eu estou falando, vamos falar das dificuldades dessa mulher. Primeiro, era uma mulher. Tá? Primeiro que ela era uma mulher. Ou seja, ela não podia ficar no meio dos homens em Israel. Primeira coisa, tá? Segunda coisa, ela estava com hemorragia há 12 anos. Mulheres entendem melhor disso do que nós, os homens. Você imagina uma menstruação que nunca vai embora. 12 anos. 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro procurando vários médicos e só piorava. 12 anos. Qual era a esperança dessa mulher, irmãos? Qual era o nível de esperança dessa mulher? Até hoje eu tinha se matado. Procurei os melhores médicos, gastei meu dinheiro todo, ninguém resolve meu problema. 12 anos. Tem gente que está passando um problema há uma semana, irmão, já está desequilibrado emocionalmente. Tem gente que tem 3 dias, 4 dias, 5 dias, sei lá, um mês. Tem gente que tem 1 ano que não aprendeu uma situação ainda, aí fica 1 ano dentro da fornalha de Jesus para ser formado naquilo, aí fica, ai, minha vida, 12 anos sangrando essa mulher na hemorragia, 12 anos sofrendo. E ela ouviu falar de Jesus. Ela não caminhava com Jesus. Ela não conhecia Jesus. Ela ouviu falar. Eu imagino aquela multidão toda comprimindo Jesus, como está escrito, e aquele burburinho. É Jesus, o que está acontecendo? É Jesus. E ela falou, tá aí a minha chance. Eu ouvi falar que ele faz. Mas nós, hoje, nós não apenas ouvimos ele falar.
ele fazer, que ele fez. Não ouvimos apenas falar. Nós já vivemos muitas experiências com ele. Nós já vimos muita coisa. Nós já sabemos quem ele é. Né? Não é do eu ouvir falar. Ah, eu ouvi falar que Jesus cura. Não! Já esteve muito perto da gente. Muito perto. A gente já muito próximo. Eu acredito que eu tenho certeza que alguns aqui dessa live já viveram isso. Né? A gente já experimentou muito de Jesus para agora a gente se desequilibrar e perder a fé. Essa mulher não, ela ouviu falar e esse ouvir falar, eu não preciso que ele me toque, eu não preciso que ele ore, eu não preciso que ele fale em línguas, eu não preciso que ele faça uma oração poderosa. Ela falou, se eu apenas tocar na orla da vestimenta. Nem nele. Se eu tocar, olha o tamanho da fé dessa mulher. Só na roupa dele. E ela só... gente, ela só ouviu falar. Era fama. Ela não sabia se era verdade. Ela nunca tinha experimentado. Mas nós já experimentamos. Ou não. Se tiver alguém aí que não experimentou ainda, levanta a sua mão, você vai experimentar. Agora. Você vai experimentar. Agora. Eu tenho certeza. Eu profetizo, eu libero sobre a tua vida que você vai experimentar. Em nome de Jesus. E você não vai viver de fama. Você vai viver das suas experiências pessoais. Eu sei, eu vivi. E eu sei que tem muita gente aqui que está assistindo essa live que já viveu. Então, por que a sua fé está abalada? Por que você se desequilibrou nesse momento? Por que você se desequilibrou? Por que você está anulando o que Jesus já fez? Por que você está anulando as promessas do Senhor? Por que você está anulando a palavra do Senhor que é quem tem te mantido de pé até então? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado. Esse é um momento muito... Eu creio que esse é um momento de um divisor de águas tão tremendo para a nossa vida, se a gente entender isso. Se a gente entender o que Deus está fazendo nesses dias, a oportunidade que Ele está nos dando nesses dias, nós abraçaríamos com tudo para romper de fato. A romper com o quê? Romper com você. Eu romper comigo, com quem eu sou, entendeu? Com tudo aquilo que roubava a minha fé, com tudo aquilo que me desanimava, com tudo aquilo que me desestruturava, com o meu tempo de oração que até então vinha sendo roubado, com o meu tempo com Deus que até então vinha sendo roubado. Eu mesmo me deixava ser roubada pelo meu tempo de oração, o meu tempo com Deus. E isso a gente tem que abraçar isso, brigar por isso. E eu comentei ainda esses dias com uma pessoa, eu quero que não. Mas eu penso muito que nesses dias, que quem pegar o embalo, vai. Que quem não pegar, dificilmente vai conseguir acompanhar. Então, assim, esse é o momento. Abraça esse momento. Acredita nesse momento. Entendeu? Para de viver no natural. Para de viver no natural. Nós não estamos aqui para viver no natural, a gente está aqui para viver no sobrenatural e nós vivemos pela fé. É pela fé, é isso que nos motiva, é isso que nos movimenta. Então a gente precisa, é nossa marca, é pela fé, pela fé. E não perca a fé. Sabe, olha para cima. Se você olhar para baixo, você perde tudo. Você perde a visão. Olha para cima, olha para o alto. Eu tô olhando sempre para o alto. Para de olhar. Não olha para a televisão. Não olha para o que estão falando. Não olha para o que estão dizendo. Olha para o alto. Se essa mulher fosse olhar para as circunstâncias, porque tinha uma multidão, porque ela estava imunda. Isso é que eu ia falar. Ainda tem essa. Na lei judaica, toda mulher menstruada é considerada imunda no período. Então, o período, e tem mais, são 5 dias antes, 5 menstruada e 5 depois, num padrão. Então, seriam 15 dias dos 30, ela é amaldiçoada, ela é uma mulher imunda. Então, para o judeu é assim. Para o judeu, 5 dias antes da menstruação, ela está imunda. Durante a menstruação, ela está imunda. E 5 dias depois da menstruação, ela está imunda. Isso está em Levíticos. Então, 15 dias de imundícia para uma mulher. Agora você imagina uma mulher que nunca 12 anos imunda. E aí, como imunda, ela não podia estar no meio da multidão. Ela não podia, ela tinha que estar isolada por causa da imundícia dela. Ela quebra toda essa legalidade, né? Essa questão da lei, né? Passa no meio da multidão sangrando, né? E só Deus sabe qual era a situação dessa mulher,
né, de sangue, de escorrendo sangue, de vazando sangue, romper com a vergonha, mas ela se agarrou em uma esperança. Eu quero te dar essa âncora para você se agarrar de esperança. Jesus é nossa âncora, irmãos. Amém. A gente quer se agarrar no salário, a gente quer se agarrar nos resultados do nosso braço. Se Deus tirar isso tudo, irmãos, se Deus arranca isso tudo, para só sobrar Ele e a gente aprender que é nele que devemos nos agarrar. É no Senhor que devemos nos agarrar. Minha esperança está no Senhor. Minha fé está no Senhor. O que eu creio está no Senhor. A gente precisa disso de verdade. Não pode ser uma coisa, uau, Tom, que legal. Não é para ser legal. É para viver isso. É para ser uma realidade dentro de nós. No tempo de tribulação, de dificuldade, você fala, eu confio em Ti, Senhor. Eu estou dentro da fornalha, mas eu... Voltou? Voltou aí, pessoal? Dá um ok. Acho que sim, voltou, que não travou voltou. aqui. Baixa, se eu tô na fornalha, Ele tá comigo. Se eu tô na cova, Ele tá comigo. Essa fé, a gente precisa sustentar essa fé. Tá quase acabando aqui, mas eu queria te convidar a viver isso. Eu queria te convidar a viver isso. Tá? Essa realidade, que na verdade deveria ser a base. Essa mulher, ela vive exatamente o que Elias viveu. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Se eu apenas tocar. E olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda. No meio da multidão, Jesus estava sendo espremido por uma multidão. E aí ela toca em Jesus, é curada. Imediatamente ela é curada. A Bíblia diz, versículo 30. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Ela sentiu na hora, alguma coisa aconteceu. Na hora ela sentiu. E aí o versículo 30 diz, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Ela conseguiu arrancar poder de Jesus. Irmãos, o poder de Jesus está aí para nós. O poder de Jesus está aqui para nós. Amém. O poder de Jesus está aí na sua casa para você. O poder de Jesus está para nós. Por quê? Porque nós nascemos para a glória de Deus. Agora, isso não é letra de música. Isso não é letra de música. Nós nascemos para louvor da sua glória. O que significa isso, Tom? Significa que a minha vida deve refletir o poder de Deus para que Ele seja glorificado naquilo que Ele faz. Aquilo que Deus faz para mim ou em mim torna o nome de Deus grande na minha vida. Deus me converter torna o nome dele grande. Deus me curar torna o nome dele grande. A tua tribulação é a grande oportunidade do nome dele ser grande. O que você precisa fazer? Orar. Não cessa. Como esse discípulo, 7 vezes. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista do seu marido. Não desista dos seus filhos. Não desista. Não desista. Lute. Ore, clame, persevere, até uma hora que você vai arrancar poder de Deus para dentro do seu lar. Eu quero te convidar. Então, o que eu preciso para crer nisso? Crer. Crer. O que você precisa é crer. Todo sinal que você precisa para acreditar no poder de Deus circula dentro de você. Porque Deus construiu uma máquina incrível chamada coração, que bombeia sangue nas tuas veias. Deus construiu uma máquina incrível, que é o pulmão, que faz o ar que faz o ar que entra se tornar um tipo de energia que nos dá vida. Tudo que você precisa de sinais está em você. Ele vive, Ele tem cuidado de você, Ele já te tirou de situações terríveis e Ele não morreu, Ele está vivo. Ele vai fazer de novo. Ele vai continuar fazendo o nome dele grande na tua vida. Eu creio nisso. O que eu preciso? Vamos lá, para recapitular, nós já estamos encerrando. O que a pequena nuvem revela? A medida da minha fé no poder de Deus. É isso que a pequena nuvem revela. A pequena nuvem revela o quanto eu estou crendo no poder de Deus. Tá? É isso que a pequena nuvem revela. Eu não preciso de uma grande nuvem, porque eu sei que o meu Deus é grande. O que eu preciso é saber que o meu Deus é grande e que uma pequena nuvem é o bastante para ele mudar a história de uma nação.
Não era chover na casa de Elias, era chover em todo Israel. Uma pequena nuvem é tudo que você precisa para acreditar que Ele pode mudar a história da tua casa. Amém. Quantas orações suas Deus já te respondeu? Quantas vezes você orou e foi isso que mudou toda a história? E agora você quer conversar. Agora você quer comprar, agora você quer pagar, agora você quer brigar, agora você quer botar na justiça. O que você precisa é confiar no Senhor. Confia no Senhor. Volta a orar. Clama. Senhor, eu só tenho a Ti. Senhor, eu só tenho a Ti. Senhor, eu só tenho a Ti. Deus está te convidando. Eu quero lançar esse desafio para você essa noite. Eu quero lançar esse desafio para você. De que você vai pegar essa palavra e fazer dessa palavra a pequena nuvem que vai voltar, vai te levar a orar como você orava antes ou como você nunca orou na sua vida. Essa palavra de hoje é o sinal, quer uma pequena nuvem? Pequena nuvem foi Deus falar, você não vai dar estudo, você vai pregar isso aqui. Essa é a pequena nuvem. Foi Deus mudar meu coração. Deus mudou meu coração e falou, você não vai dar um discipulado, você vai pregar, porque eu vou botar pessoas para ouvir, que eu quero mudar a história delas, mas elas descansaram, elas desistiram, elas pararam. Eu quero que continue clamando, me chamando, me pedindo, porque eu vou glorificar o meu nome na tua história. Amém. Deus quer glorificar o nome dele na tua história. Amém, Amém, queridos? Fica essa palavra aí, se agarra nela. Eu tenho certeza que tem espíritos inflamando aí, porque eu estou sentindo isso aqui. Eu sinto isso aqui. Teu espírito foi inflamado. Agora aproveita isso para você ver a sua história mudando. Ele está te trazendo de volta para um lugar que você não devia ter saído. Para mudar a tua história. Para trazer de volta. Colocar coisas de volta. Mudar outras. Porque Ele assumiu o controle da sua vida. Amém, meus amados? Deus abençoe o coração de vocês. Fique com essa palavra aí. Que o Espírito Santo inflame vocês a esse nível de fé, para que a tua vida seja nas mãos de Deus, o que Ele precisa para mudar a história dos que te cercam. Amém? Amém. Beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Saudades, viu? Amém. Fiquem firmes, fiquem firmes. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Vamos crer juntos. Juntos somos mais fortes, não esqueçam, tá? Amém? Tá bom? Beijão, Deus abençoe você.